Tá gravando. Beleza. Boa noite, professor. Aqui é o vídeo do nosso trabalho do TDA2. O grupo é eu, Gustavo Frais, e o meu colega Gustavo Biero aí. Manda um oi. Oi, oi, pessoal. A gente vai começar falando aqui do main. O programa main é um programa bem simples. É onde a gente vai fazer as configurações do jogo. A gente vai criar um scanner aqui que a gente vai importar daqui, né? A gente cria um scanner para pegar as instruções do usuário. Ele vai começar o jogo, vai pedir o tamanho das pilhas. E o usuário ele pode colocar o tamanho da pilha que ele quiser. Desse tamanho da pilha vai ser enviado aqui para o novo torre de Hanoi, que vai criar três pilhas com esse tamanho. Daí aqui a gente vai começar o jogo. O que acontece quando a gente começa o jogo? A gente vai colocar dentro da pilha 1 valores aleatórios de 1 a 100. Como tá falado no enunciado, eles podem ser repetidos, sem problema nenhum. Daqui ele vai falar qual que é a sua pilha inicial e você vai ter duas opções. Um ou dois se você quer jogar o jogo de forma crescente, que é a forma normal, do Torre de Hanoi normal, ou decrescente, que é a forma não ortodoxa aí que você pediu. Daí aqui a gente vai criar a ordem, que vai pegar. Esse aqui a gente vai pegar o próximo int, ou seja, ele vai escolher um ou dois. Daí se. Esse aqui vai tipo, ajudar aqui embaixo, tá? Tá, daí a gente vai pedir. Eles querem iniciar o jogo de forma normal. O jogo de forma normal é basicamente o usuário joga escolhendo as trocas. Ou ele pode escolher solução automática. Essa solução automática a gente vai explicar melhor depois. O jogo vai começar aqui num switch case. Que daí a gente vai escolher. Se a opção for um jogo normal, a gente vai vir pra cá, que vai ser um case. E isso aqui vai ficar rodando infinitamente até o jogador decidir sair. Ele vai ter a opção 1 trocar, a opção 2 sair. A opção 2 sair, obviamente, ela sai. E se for a opção 1, a gente vai imprimir as pilhas e o jogador vai escolher qual a pilha que ele quer tirar o topo. Daí escolhe 1, 2 ou 3 e qual a pilha ele quer colocar o topo. Só que esse aqui a gente vai fazer uma checagem. Cadê? Não, a checagem eu vou explicar depois, que tá dentro do Torre de Hanoi, não tá aqui no Switch. A gente vai fazer uma checagem para ver se essa jogada é válida. Daí o Gustavo vai explicar aqui. Aqui esse código da pilha é basicamente o começo, é igualzinho da atividade da semana passada. A gente fez algumas diferenciações aqui a partir. Cadê? A partir daqui. A partir daqui o Gustavo vai explicar o que a gente fez. Tá cheia? Beleza. A cheia vai. Basicamente é bem simples, ela vai verificar se a pilha tá cheia e vai retornar o valor dela se ela tiver cheia. Que ela vai comparar com o tamanho inicial dado pelo jogador da pilha. Então, se bater, imagina 7 com 7 e tá ok, ele vai dar true. Ali É embaixo a gente que. tem. Pera aí, é que aqui no Cheia também. Isso aqui é um negócio muito simples, porque aqui dentro da função inserir, a gente consegue fazer um controle de tamanho. Toda vez que a gente insere uma coisa, a gente faz um conte do tamanho. Toda vez que a gente remove uma coisa, a gente tira um tamanho. Daí, basicamente, se esse tamanho que a gente pegou aqui do get tamanho, que é esse valor aqui, for igual ao tamanho máximo que foi especificado aqui em cima, a gente vai retornar true, senão vai retornar falso. Beleza, beleza. Agora indo na ordem crescente. Toda hora que o usuário vai criar uma pilha, ele vai primeiramente, quando os valores aleatórios são selecionados, ele vai precisar ordenar essa pilha de uma ordem crescente, se o usuário for optar pela modalidade de crescente. Então é bem tranquilo, ele é bem simples, ele só vai usar a parte da lista encadeada nos próximos. Opa, desculpa. Beleza. Ele vai usar as propriedades lá da lista encadeada para conseguir fazer a pilha gerar os valores aleatórios e conseguir fazer a pilha ficar numa ordem crescente para conseguir fazer o jogo certinho no estilo da Torre do Hanoi. Daí aqui basicamente a gente vai checar aqui que ele explicou foi o organismo decrescente. Daí basicamente aqui nessa ordem crescente a gente só vai checar. A gente vai fazer aqui um check se a pilha tá na ordem crescente. Se não bater essa comparação aqui, vai ter retornar falso e de se bater vai retornar true. Daí basicamente vai dizer se tá. E aqui é a mesma coisa. Essa comparação aqui, true, falso e true. E agora eu vou explicar aqui o Torre de Hanoi, que é o jogo em si. A gente vai criar aqui, a gente vai, primeiro de tudo, a gente vai inicializar três pilhas com o tamanho que o jogador especificou, que essas pilhas são do tipo pilha aqui, pilha P1, pilha P2, pilha P3. Daqui, o começo, a gente vai começar o jogo. A gente vai criar um random aqui, que a gente java útil.random. Daí a gente vai inserir o random next int desse bound aqui, é o limite. É 101, então quer dizer que ele vai gerar de 1 a 100.
Então vai gerar isso aqui, vai rodar num loop até bater o tamanho. Então, tipo, ele vai colocar. Tamanho de discos, né? Tamanho de disco da É, torre de Hanoi é como se fosse, sim. daí ele gera o Então tamanho. ele vai gerar a primeira pilha cheia até o fim, com números aleatórios. Daí aqui, como é um jogo de Toad de Hanoi, a gente achou interessante a gente organizar essa pilha inicial de forma decrescente, como se fosse o disco maior em cima e o topo ser um disquinho menor. Aqui o trocar é basicamente o core do programa. A gente vai a gente vai checar aqui primeiro que a gente vai. Esse negócio recebe o começo e o fim. O que seria esse começo e o fim? O começo é a pilha que você vai fazer o pop e o fim é a pilha que você vai fazer o push. A gente vai checar aqui primeiro, vai checar se a pilha. Se a gente quer fazer. Se o começo e o fim for igual, se a pilha que a gente quer fazer o pop e o push for a mesma pilha, não dá pra fazer isso, daí vai dar a opção inválida, não vai computar nenhum movimento. Daí eu vou aqui, se o começo for a pilha 1 e a gente quer mandar pra pilha 2, a gente vai fazer um check aqui. Daí se o pilha 2 for null, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, que isso aqui é tipo, dar uma ajudada na hora de fazer as comparações lá embaixo. Daí a gente vai inserir esse aqui o valor do topo da pilha 1, a gente vai inserir na pilha 2 e vai remover o topo da pilha 1. Vai fazer o pop aqui e o push aqui e vai aumentar um no count, que isso aqui depois a gente consegue ver quantos jogos foi feito. Daí, esse aqui é tudo a mesma coisa aqui para baixo, exatamente o mesmo código várias vezes. Eu vou explicar aqui o get topo. Basicamente a gente vai pegar o resultado aqui da pilha, o valor da informação do node topo. É basicamente esse da get topo aqui. Mostra lá o node só pra mostrar mesmo pra Não, vídeo. o É topo bem tá aqui, ó. simples. O topo é esse node topo aqui que a gente vai ser criado pra gente identificar o topo da pilha, que é o topo get informação. Daí eu vou fazer o check aqui. O check é essa função aqui embaixo, que ela vai receber o valor do que está querendo ser checado e a pilha que está sendo checada. Então, por exemplo, a gente quer checar da pilha 2 e a gente vai checar se o topo da pilha 2 não é null. Se ele for null, a gente pode colocar qualquer coisa lá porque não vai ter comparação. Daí, se não for null, a gente vai checar. Se o valor for maior que o topo da pilha 2, a gente vai retornar true. O que significa que não, é que se eu confundi tudo aqui. Se o valor for menor que o topo, a gente vai conseguir fazer um insert, porque não vai quebrar as regras do programa, vai retornar true. Se não bater essas comparações, vai retornar false, e se retornar false, a gente vai fazer o check aqui, ó. Daí, tipo, se isso aqui for falso e isso aqui for falso, a gente vai fazer, vai chegar nesse else que vai printar a operação inválida, o jogador não vai conseguir fazer nada. Daí aqui, esse aqui é os checks para ver se acabou o programa. Se você escolher o crescente, ele vai vir para esse aqui. A gente vai checar se a pilha está cheia. E se a pilha estiver em ordem crescente, vai retornar true. A mesma coisa para a pilha 3. A gente não colocou a pilha 1 aqui porque isso aqui tava dando. Ia dar muito problema, por exemplo. É que Como dá um ela. problema de lógica, né? É É. que, por exemplo, se eu Ela. tirar o A topo, botar pilha. em uma e botar de volta, É. aí seria Sim, basicamente como uma trapaça no jogo. exatamente. Esse aqui é exatamente a mesma coisa, só que a gente pega essa função ordem decrescente, que é exatamente a mesma coisa dessa aqui, só que a gente muda isso aqui, né? A gente muda isso para um pro outro. Daí aqui é que dá a mágica do programa, é a função automático, que esse int n aqui é o número de pilhas, é o, o tamanho da pilha na real. Isso aqui é a pilha A, a pilha B e a pilha. Não, a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3. Daí isso aqui está usando uma função recursiva, ou seja, isso aqui vai ficar rodando até bater até bater essa condição aqui. Se o n for igual a 1, a gente vai fazer essa última checagem aqui, a gente vai trocar. Então, basicamente, vai ficar rodando toda vez, vai diminuindo 1, dei o n menos 1 aqui, vai diminuindo 1 até chegar no 1 ali. Então, é bom lembrar que a gente está trocando o A, o C e o B aqui. É A, B e C, aqui é A, C e B e aqui é C, B, A. Então a gente vai mudando a ordem da execução desse automático. A gente vai mudando a ordem da troca de pilhas. Daí aqui a gente vai fazer a troca de pilha de A e B no primeiro A e B sempre, só que não vai ser A e B. Por exemplo, o B é o segundo. Daí aqui, como o segundo é C, aqui vai ser como se fosse A e C. A gente vai fazendo essas trocas e vai fazendo exatamente a torre de Hanoi no mínimo de moves possível, do jeito mais efetivo. E vai dizendo para o usuário o que ele tem que ser feito aqui para ele resolver automaticamente. E é isso o nosso programa da torre de Hanoi e muito obrigado.